A Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, ou simplesmente a CIA, é uma agência de inteligência responsável por investigar e fornecer informações de segurança nacional para o presidente dos Estados Unidos. Essa é uma das organizações que investiga supostos avistamentos de OVNIs. E acredite, muita coisa já foi registrada, tanto pela CIA quanto por outras organizações. Esses registros mostram que há algo de estranho acontecendo no céu. Mas o que exatamente? Essa é uma charada, gente. De tempos em tempos surgem relatórios do Pentágono. Um dos primeiros surgiu após a Segunda Guerra Mundial, com uma onda repentina de relatórios inexplicáveis, e desde então surgiram teorias, histórias, projetos e especulações sobre seres alienígenas. Quer saber mais sobre as evidências registradas pelo governo dos Estados Unidos? Então, vem comigo que eu vou te contar tudo que a gente sabe até agora. Número 6. Projeto Blue Book, ou Livro Azul. Durante mais de 2 décadas, a Força Aérea dos Estados Unidos catalogou mais de 12 mil avistamentos de OVNIs como parte do que agora é conhecido como Projeto Blue Book. Claro que fica difícil a gente descrever com detalhes cada um dos mais de 12 mil avistamentos. Mas entre eles estão luzes, objetos e leituras de radar inexplicadas, relatadas por pilotos militares e civis, observadores meteorológicos, astrônomos, entre outros. O misterioso projeto só chegou ao fim em 1969, depois que um estudo da Universidade do Colorado concluiu que não havia evidências de que os OVNIs viessem de outros planetas e que a maioria dos avistamentos pudesse ser explicada por fenômenos naturais ou até mesmo por fraudes. Mas há quem duvide dessa história. Mesmo que essa seja a versão oficial, muita gente desconfia que o governo dos Estados Unidos esconde muita coisa do resto do mundo e que, talvez, eles já encontraram evidências de que o nosso planeta foi visitado por seres de outro mundo. 5º, objeto não identificado avistado no Monte Rainier. Em 1947, o piloto Kennedy Arnold relatou ter visto objetos peculiares e de alta velocidade voando perto do Monte Rainier, em Washington, nos Estados Unidos. Esse encontro é considerado o primeiro avistamento de OVNI amplamente divulgado e que atraiu a atenção mundial e desencadeou inúmeros relatos semelhantes nos Estados Unidos. Durante uma viagem de negócios, Arnold soube de uma recompensa para quem encontrasse um avião do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos que tinha caído perto do Monte Rainier. Ele decidiu fazer um breve desvio em sua viagem para procurá-lo. O tempo estava claro e o vento era ameno. Pouco antes das 3 horas da tarde, a cerca de 2.804 metros de altitude, ele desistiu de sua busca e começou a se dirigir para o leste. Foi então, gente, que ele viu uma luz brilhante piscando, semelhante à luz do sol refletida em um espelho. Arnold achou que os 9 objetos estavam se movendo a pelo menos 2.000 km por hora, o dobro da velocidade de qualquer aeronave conhecida. Ele os descreveu como em forma de disco, com um diâmetro de cerca de 15 metros e aparência metálica. Afinal, o que eram aqueles estranhos objetos? A Força Aérea investigou os avistamentos de Arnold, mas não conseguiu identificar o que de fato tinha acontecido. Eles concluíram que os objetos provavelmente eram balões meteorológicos ou outros objetos feitos pelo homem. Mas Arnold e outras testemunhas insistiram que eram outras coisas. 4º, avistamento no Lago Superior. Um caso muito famoso de avistamento e que provavelmente foi registrado no projeto Livro Azul aconteceu no dia 23 de novembro de 1953, quando uma missão de treinamento envolvendo um caça da base aérea de Kincheloe, em Michigan, tomou um rumo inesperado quando a aeronave desapareceu sobre o Lago Superior. O primeiro-tenente Felix Moncla Jr. estava pilotando o jato
com o segundo-tenente Robert Wilson como operador de radar. Os pilotos se esforçaram para seguir um objeto detectado no radar. O contato estava se movendo de forma errática e rápida, e os operadores de radar terrestre não conseguiram identificá-lo. Apesar de perseguir o objeto por vários minutos, Moncla e Wilson não conseguiram se aproximar dele. Eventualmente, o objeto desapareceu do radar e o jato nunca mais foi visto. A Força Aérea realizou uma investigação, mas não encontrou nenhuma explicação para o desaparecimento. Embora a Força Aérea suspeitasse de que o jato poderia ter caído no Lago Superior, nenhum destroço foi encontrado. O fato de o jato estar em uma missão de treinamento e ser pilotado por pilotos experientes torna difícil acreditar que o desaparecimento tenha sido um acidente. Muitas teorias, foram propostas para explicar o que pode ter acontecido com o jato, incluindo que ele foi abatido por uma aeronave soviética, sofreu um mau funcionamento e caiu no Lago Superior. Mas muitos preferem acreditar que a aeronave simplesmente foi sequestrada por alienígenas. No entanto, a verdade nunca vai vir à tona. Pode ser que o governo dos Estados Unidos saiba de toda a verdade, só que, aparentemente, o país prefere deixar isso em segredo. Terceiro, avistamentos de Campeche, México. No início da noite de 5 de março de 2004, a Força Aérea Mexicana estava caçando traficantes de drogas ao longo da costa leste do estado de Campeche. Uma aeronave estava voando quando a tripulação ligou a câmera infravermelha e notou vários objetos no monitor. "Nós não estamos sozinhos. Isso é tão bizarro", um membro da tripulação gritou. Como a câmera detecta apenas movimentos de calor, ela não mostra os contornos exatos do objeto, seus detalhes ou então sua estrutura. A aeronave seguiu os movimentos por um curto período de tempo e alguns tripulantes afirmaram que os objetos realmente cercaram sua aeronave antes de se separarem. Quando a Força Aérea Mexicana lançou o vídeo em maio daquele ano, foi criado um grande rebuliço, gente. Os céticos alegaram que as imagens eram flashes, raios e até faíscas de plasma. Uma explicação plausível é que as luzes eram chamas de poços de petróleo na Baía de Campeche. A área é o coração da indústria de petróleo do México, com mais de 200 poços na Baía, e eles acendem sinalizadores no topo das plataformas para queimar o excesso de gás natural. Porém, os ufólogos disseram que essas imagens eram muito superiores às típicas imagens de OVNIs com as quais o mundo estava acostumado. Na verdade, o dia estava nublado, quente, úmido. Naquele 5 de março, as imagens tiradas ao pôr do sol atrapalharam a captação da câmera infravermelha. Segundo, Aeroporto Internacional O'Hare, Illinois. No dia 7 de novembro de 2006, no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago, foi relatado, gente, um caso bem curioso. Preste atenção. Na ocasião, 12 funcionários do aeroporto afirmaram ter visto a nave em forma de disco com uma plataforma metálica pairando sobre o portão C-17. O objeto foi visto pela primeira vez por um funcionário que estava no voo 446 da United Airlines, partindo para a Carolina do Norte. Após se deparar com um avistamento incomum, o tal funcionário informou a tripulação sobre o objeto acima da aeronave. Pilotos, gerentes de companhias aéreas e mecânicos também testemunharam o objeto, mas os controladores de tráfego aéreo não viram e a aeronave não apareceu no radar. Os relatos diziam que o objeto era do tamanho de um carro com uma superfície metálica lisa. Ele estava pairando silenciosamente no ar e parecia imóvel, até que, do nada, o objeto ficou visível por vários minutos antes de desaparecer repentinamente. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos investigou o incidente, só que não conseguiu encontrar uma explicação para o que as testemunhas viram. A organização sugeriu que o objeto era provavelmente um fenômeno climático. Porém, as testemunhas afirmaram que o que viram não foi um fenômeno climático e acreditaram que realmente era uma aeronave extraterrestre. E, em primeiro, avistamento na costa sul da Califórnia. No dia 14 de novembro de 2004, a Marinha dos Estados Unidos testemunhou um encontro incomum que mais tarde ficou conhecido como o incidente do OVNI Tic Tac.
Tudo aconteceu, gente, enquanto o grupo de ataque do porta-aviões USS Nimitz realizava exercícios de treinamento na costa sul da Califórnia. O incidente começou quando detectaram vários objetos voadores não identificados movendo-se a velocidades incríveis. Imagina, os objetos eram esbranquiçados, com cerca de 12 metros de comprimento e em forma de tic-tac, voando a mais ou menos 24 quilômetros de altura. De repente, eles começaram a descer, pairando a 6 quilômetros antes de cair fora do alcance do radar. Na ocasião, 2 caças foram enviados para interceptar os objetos. Os pilotos relataram que os objetos não tinham meios visíveis de propulsão e podiam acelerar e mudar de direção instantaneamente. Os objetos desapareceram antes que os pilotos pudessem dar uma olhada de perto. Na época, o incidente gerou debate entre militares e oficiais do governo, com alguns sugerindo que os objetos eram de origem extraterrestre. Pessoal, o incidente do OVNI Tic Tac continua sendo um dos avistamentos mais intrigantes e controversos da história. É claro que todas essas histórias nunca foram confirmadas pela CIA ou pelo Pentágono como sendo reais, mas eu pergunto para você, será que eles estão tentando esconder algo do resto do mundo? Ou essas histórias não passam de teorias da conspiração? A dúvida permanece. Eu fico por aqui. Até a próxima.